Olá pessoal, aqui mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem? Sou o Eduardo Starling. Voltando de um pequeno hiato de férias, né? Eu falei com vocês no episódio passado que eu precisava tirar uns dias e tal. Não ia ter como manter, nem como gravar antecipadamente, né? E é aquela questão também que eu já falei para vocês que eu tô com poucas pautas aqui. Então eu tenho, assim, talvez mais uns dois episódios, esse mais um. Tenho também algumas entrevistas que eu tô querendo fazer, mas eu vou dar uma espaçada aí, a não ser que pinte alguma outra coisa. Vou continuar pingando alguma coisa na newsletter aí, mas assim, os episódios devem dar uma rareada aí, tá ok, gente? Só pra não custa avisar. Eu não vou fazer episódio por fazer, já falei isso pra vocês várias vezes, né? Então, se dia que tem uma pauta boa, eu vou trazer essa pauta. Mas no momento não tem tanta coisa aqui para falar esse ano ainda não, aqui em 2025 não, tá? Então, essa pauta aqui já é uma pauta derivada, tá? E vocês vão olhar assim, sensacionalista, mais ou menos, tá? Esse título, o aquarismo está acabando, porque às vezes eu tenho essa sensação, talvez seja de idade mesmo, né? Não sei. Você começa a ficar saudosista, ver, mas era assim, não era... Vocês vão entender aqui no desenrolar, mas é um pouco um sentimento. Para quem está começando, é óbvio que não está acabando, né? Você tem toda uma pujança aí, tanta coisa para fazer, tanta oferta, tanta coisa, mas vocês vão entender aqui, e essa pauta aqui ela é fruto de uma conversa que eu tive quando eu fiz aquele episódio de mercado de aquarismo. Já era um pouco do meu sentimento que algumas coisas estavam diferentes, no mínimo estranhas, né? E teve um ouvinte nosso que disse, não, cara, não, acho que é o contrário. E aí eu vou, essa pauta hoje vai ser um pouco discorrendo essa diferença de percepções, né? Aí eu vou trazer um pouco das minhas percepções, é quase que uma continuação desse episódio do mercado do aquarismo, tá? Mas eu vou, obviamente, eu não tenho como ser, isso aqui não é uma ferramenta jornalística, é um pouco de opinião, né? Assim, é opinião minha também, muito de opinião minha com pessoas que eu troquei. E aí, se você não concordar, ou quiser rebater, ou quiser complementar, cara, sou todo ouvido, fica à vontade. Manda mensagem pra mim, pode até gravar, eu solto depois, entendeu? É isso, então faz parte do processo aqui, tá? Além disso, um recadinho, né? Esse ano vai ter de novo aquele prêmio do melhor podcast do Brasil. Me convidaram para participar. Então a gente vai estar participando aqui com na categoria Mundo Animal, como ano passado. E aí, ano passado eu não dei tanta bola para isso, mas esse ano eu vou relembrar vocês. Então, assim, sempre na newsletter e sempre aqui. Eu vou fazer um lembrete, votem na gente, né, pra gente aparecer aqui, esse trabalho aparecer. Tem muita gente que descobre por acaso o podcast, até porque aquarismo não é uma coisa muito procurada, que é de certa forma o tema desse episódio, né? Mas as pessoas vão descobrindo, vão gostando do conteúdo, que eu fico feliz, né? Sinal de que tá servindo. É o objetivo. Eu não tô querendo aqui para caçar clique, para ficar famoso, para virar influencer, não. Eu tô querendo passar um recado que eu acho legal, né, dentro do hobby do aquarismo, que eu acho que falta, né? Já falei isso várias vezes. E até o episódio passado, que é os aquários que eu queria ter, é um pouco isso. São coisas que eu faria se eu tivesse mais estrutura, tivesse mais tempo. Inclusive, eu acho que talvez eu tivesse um canal, esse tipo do George Farmer, tipo do Mark Dawson, né? De ficar montando aquário, mostrar ele tempo depois. Eu adoraria ter um canal disso, né? Mas não tem nem tempo, nem estrutura para isso. Enfim, segue o jogo, a gente vai imaginando as coisas aqui, tá? Então, antes de começar a pauta, terminando os recados, só agradecer o pessoal que está aqui seguindo a gente, ouvindo a gente. Se você ouviu, por acaso, isso aqui, puxado por esse título sensacionalista, eu tenho mais 51 episódios aí para trás, tá? Esse aqui é o episódio 52, dá uma conferida ali. Eu tenho vários insights aqui do aquarismo, desde a montagem, fazer uma jornada de montagem de um aquário, aprofundar determinados pontos, aprofundar sobre peixe, aprofundar sobre reprodução, aprofundar a parte de manejo, né, que é limpeza, ciclo de nitrogênio. Tem um pouco de cada coisa aqui. Eu até fiz um exercício no passado do que eu falei, o que ficou faltando falar. Eu acho que eu falei de bastante coisa por aqui, né?
Então, se você descobriu por acaso, entra na tua plataforma aí, vai ter provavelmente todo o resto aí em episódios, tá? Se você costuma vir aqui, mais uma vez, obrigado. A gente segue conversando quando tiver pauta, tiver coisa que falar aqui no podcast, mas eu tenho além disso, uma newsletter que eu mando pelo menos de 15 em 15 dias, né? Alguma coisa. Quando não tem episódio, eu mando lá algum texto. Quando tiver pouco texto de pouca coisa em termos de podcast, eu vou ver se eu vou tentar mandar uma vez por semana alguma coisa. Vamos ver se vai vingar isso aí. Vamos ver como é que fica. Mas a minha ideia não é interromper a newsletter, não, tá? Para se cadastrar, o endereço é www.aquarismoparatodos.com.br. É uma plataforma de newsletters super conhecida, chamada Substack, né? O nosso domínio aponta para lá. Então, se você já é assinante de algum Substack, você vai achar fácil por lá. E aí, de vez em quando, tem notinha, você pode interagir de outras formas. O pessoal aqui normalmente não é desse tipo de interação. O pessoal lê newsletter e ouve o podcast, não é muito. E assim, tem muita gente que vem via YouTube também. Mas se você for usuário de Substack, você vai encontrar tudo por lá, tá ok? Vamos então agora para a pauta, para poder entrar um pouco nessa minha questão de para onde vai o aquarismo, né, digamos assim. Então, quais são as questões aqui, como eu falei, que me levaram a essa reflexão, né? Eu fiz aquele episódio 50, para quem... se você já ouviu, beleza, mas tá lá. O episódio 50 fala de mercado de aquarismo, fala das lojas, aquela coisa. E algumas preocupações que eu tenho, né? E aí, eu fui conversando alguns pontos. Tem gente que acha que tá indo para um lado, tem gente que tá indo para o outro, aquela coisa toda. Mas eu tenho, como eu deixei mais ou menos claro, né? Que eu tenho um pouco de estranhamento, como por exemplo, aí um ponto que até um insight que eu tive depois, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Você vai ver os colegas da minha filha, você vai encontrar pessoas que têm cachorro, pessoas que têm gato, que é a sua maioria, né? E agora aquário, ela provavelmente é a única pessoa que tem aquário, entendeu? E assim, engraçado que todas as amigas dela que vêm aqui em casa ficam nossa, que coisa linda, o aquário, aquela coisa toda. E você não vê muito material de mídia falando disso, né? Engraçado que assim, em material brasileiro, né? Você vê série americana, filme americano, vira e mexe tem algum personagem que tem um aquário. Porque isso, eu acho que o americano é muito mais aquarista do que a gente. Eu já falei em outros episódios aqui a quantidade que tem proporcional à população. Falei do americano, falei do japonês, falei do europeu, inglês e alemão tem. Depois eu vi que tem muito polonês gosta muito de plantado, inclusive. Enfim, você tem outros povos que são mais nesse sentido. E aí, uma coisa que eu não cheguei a falar, mas que estava na minha cabeça como é que era quando eu era criança, tá? Quando eu era criança, até anos 80, tá? Você não era também tão difundido, mas você tinha muito mais oferta em lojas. Quando eu falo de mercado, eu falo das lojas, e eu falei muito das lojas que eu conheci que foram fechando, e da oferta de lojas aqui, né? E existia uma revista, e assim, na época obviamente você não tinha internet, não, o conteúdo era muito em revistas, publicações, né? Existia uma revista chamada Cães e Companhia, né? Que obviamente o carro forte eram os cachorros, tinha alguma coisa de gato, sempre tinha alguma raça de gato sendo abordada, e tinha algum momento, uma parte lá que falava de aquarismo, uma parte que falava de pássaros, tá? Era comum você ter pessoas com pássaro em gaiola. E eu fico muito feliz de saber que hoje em dia isso não é uma questão, isso é uma coisa quase que você não vê. Era muito comum antigamente pessoas com passarinho em gaiola, você não vê tanto hoje em dia. E assim, tinham várias pet shops que vendiam passarinho, não eram pássaro silvestre, né? Até porque sempre foi proibido. Embora você sabia das pessoas que tinham que comprar no mercado clandestino, mas tinha gente que trazia canário, gente que tinha periquito australiano, calopsita. Calopsita até vê um pouquinho, mas é muito menos do que tinha antigamente, né?
Agora, aquário também subiu e não é a mesma questão. Eu já até falei aqui, inclusive no primeiro episódio daqui, eu falo do ter ou não ter aquários, acho que os dilemas de você ter, e onde onde eu tento explicar por que eu não me sinto desconfortável com um peixe numa caixa de vidro, embora eu me sinta desconfortável com um passarinho numa gaiola. É uma coisa que eu consigo separar muito bem na cabeça, né? Eu sei que tem pessoas que não conseguem, tudo bem, eu até entendo. Eu acho que isso é uma chavinha que eu tenho, que eu não me sinto. Eu não acho que eu tô sufocando o peixe com aquilo ali. Eu tenho isso com beta, né? Eu já falei até no episódio sobre beta. Eu vejo beta em beteira, eu fico desesperado. Agora, se eu monto um pequeno ambientezinho pro beta e você vê na natureza como é que ele vive, as poças d'água que o beta vive, eu não me sinto mal com isso. É diferente de um pássaro que voa, uma imensidão aí, entendeu? Eu já expliquei isso algumas outras vezes. E se você tiver curiosidade, vai no episódio que eu tenho sobre beta, que eu agora não lembro qual é o número, procura aí. E eu tenho um vídeo de um pesquisador, um rapaz que filma eles na Tailândia, na natureza, que é o Rodrigo. É um português, o conteúdo dele todo é em inglês, mas é um português que ele grava conteúdo na Tailândia, tá? Tem lá, você vê sobre beta. E aí tem isso, entendeu? Eu acho que você olha hoje em dia, você não vê ninguém tem aquário, é muito difícil ter aquário. Tanto é que o nosso grupo aqui, eu tenho, aí eu fazendo um censo rápido, tá? Eu já falei, quando eu falo do aquarismo por aí, que eu pego realidades diferentes de outras cidades, você vê. Eu aqui no Rio praticamente só conheço o Antônio, né? O Antônio do Força Discos, né? O foco dele, só que ele é o cara que o foco dele é acaradisco, ele não tem outras coisas. Ele, basicamente, o bicho é apaixonado por acaradisco, tanto é que o trabalho dele é em cima do acaradisco. Embora o patê que ele produza atenda outros tipos de peixe, se quiser dar para ciclídeo anão, o que seja, serve também, né? Mas o foco dele é acaradisco. Mas fora o Antônio, as pessoas que eu conheço de aquarismo são espalhadas pelo Brasil, um em cada canto, né? Então, assim, eu tenho aquela coisa romântica que tinha nos anos 80 de clube de aquarismo, né? Antigamente tinha. Aqui cheguei a entrar num que criaram, a sede era no Parque Lage ali, né, no Jardim Botânico. E o lugar que você tenha livros para você consultar, que você marque encontro, bata papo, marque troca de muda de planta, a galera que faz poda vai trocar planta. Isso lá fora é bastante comum, né? Você vai em fórum gringo, você tem lá clubes, e aí você vem por região, entendeu? Aqui não tem isso, porque você não tem aquarista para isso, né? E aí nesse ponto, que eu tive uma conversa com o Emerson lá de Uberlândia, ele começou a conversar comigo, ele pra mim assim, cara, não acho que tá acabando não, pelo contrário, né? Eu acho que tá aumentando. Eu falei, mas tá bom, me explica aí o que tá aumentando. Ele falou assim, cara, antigamente tinha uma loja ali, hoje em dia tem várias lojas no Mercado Livre e grupos de WhatsApp que eu tenho de aquarismo, e realmente... Só que aí, foi uma coisa que eu falei pra ele que eu quis trazer pra vocês também. Será que isso é o aquarismo aumentando ou são as pequenas bolhas se conectando? Entendeu? E aí antigamente você não achava em lugar nenhum, agora você acha porque a internet está em curtas distâncias, né? E hoje eu tenho amigos aquaristas no Brasil inteiro. Eu tenho a Solange da de Uberlândia também, tem o Cássio, que é São Paulo, agora está se mudando também. Tem o Vitor Souza, que é lá no interior de Goiás. Tem o Rodrigo de Três Rios. Aí, desculpa que eu só tô nominando todo mundo, tá? Tem o Juliano em São Paulo. Tem uma porrada de gente lá que a gente conversa direto. O Carlos do Tô Aquariando, que é Campinas. Porque, na verdade, ainda são poucas pessoas, só que as poucas pessoas se conectam porque você tem uma rede global, que é a internet. E aí tem a questão dos vendedores virtuais. E é uma coisa que eu tava tentando explicar pro Emerson, né? Eu resolvi trazer essa pauta pra cá. Cara, ter muita venda virtual é bom e é ruim, né? É bom porque você acha absolutamente tudo de aquarismo para vender, tá? E auxiliado a isso é o fato de ter muito produtor chinês. Os produtos chineses chegam baratinhos aqui, não vou dizer porquê, até porque eu não sei. Mas a gente tem, obviamente, suspeitas que eles têm algumas facilidades para chegar aqui. Fora a questão custo. Então, assim, você vai comprar um filtro. Eu falei isso até no episódio sobre filtro. Eu gosto muito dos filtros alemães, né? Do Eheim. Adoro o filtro Eheim. E agora tô apaixonado pelo Aquael, que é polonês. Mas, cara, o custo desses filtros para cá versus o custo do filtro chinês é uma coisa absurda. Entendeu? A diferença é absurda. As pessoas já acabam botando o filtro chinês. Botam o Ropar, botam o Sum, entendeu? Botam os filtros chinês, que chega um bom custo-benefício. E aí eu preferi
pagar mais para ter um filtro que eu acho melhor. Mas você tem Samsung basicamente abastecendo todo o mercado brasileiro, né? E agora eu acabei de ter uma experiência com luminária. Se você não assina a newsletter, vai lá em www.aquarismoparatodos.com.br. Você consegue ler lá, porque não é, a minha newsletter é gratuita, você entra no site e vê. Vira quase como um blog. Mas tá lá, eu acabei de comprar a luminária chinesa, de uma marca que eu conheci com o pessoal do Plantado, chama Week Aqua, que é uma Full Spectrum, né, RGB Full Spectrum, tipo a Shihiros, só que mais barata que a Shihiros. Você compra pelo AliExpress, vem com um imposto pago, remessa conforme, tudo bonitinho, entendeu? Assim, você vai comprar uma Shihiros aqui, uma equivalente, é de 2.500 para cima, e eu paguei quase metade disso, entendeu? Você compra lá, você consegue, né? Enfim, você tem uma oferta muito grande, mas ao mesmo tempo, o que significa isso, né? E isso eu já bati nessa tecla algumas vezes e nunca é demais bater nessa tecla. Significa que você de certa forma come a margem de uma loja de rua, né? A loja de rua é o único lugar praticamente que você pode comprar peixe vivo, que você vai lá ver o peixe na bateria dos peixes do cara, você pode olhar, pode escolher. Aí aquela coisa, ver se não tem peixe morto, o cara cuidadoso vai lá, tira os peixes mortos, ou então tem um puta de um cuidado para não deixar morrer peixe na bateria. Só que você acaba vindo, né? Você compra em atacado, acaba um outro morrendo, não é culpa do cara, né? Mas assim, o cara, o lojista de rua, ele não consegue manter o negócio dele só com venda de peixe. A margem é muito pequena, entendeu? Muito pequena. E assim, se o cara tem peixes saudáveis, ele não vai vender peixe para você o tempo inteiro. Você vai montar teu aquário, você vai ficar meses sem comprar peixe. A não ser que você fique mudando de fauna o tempo inteiro, entendeu? Ou fora isso, você é um cara descuidado, né? Agora, se não, você compra peixe. Eu, por exemplo, aí eu falo do mundo dos discos. Eu sempre montei aquário, os comunitários, comprei com o Vitor Hugo lá, né? Eu comprava peixe com o Vitor e eu ficava assim, um ano sem aparecer lá, entendeu? Ia pra comprar ração, se muito, né? E só, né? Eu não, assim, salvo um outro problema ali que eu perdi uns cascudos. Eu ia comprar, porque o meu pH baixava muito, os cascudos não aguentavam. Mas fora isso, cara, disco, essas coisas, você fica tempão, né? Os meus discos aqui, acabei de aumentar o cardume, né? Então eu tô com discos aqui há 2 meses, 4 meses, 5 meses. Mas fora isso, eu tenho discos que tem há 4 anos comigo, 3 anos comigo, entendeu? Então assim, peixe não é coisa que você compra sempre. Então o cara não vai, ainda mais você não tendo tanta aquarista assim, o cara não vai sobreviver de ficar vendendo peixe. A gente não tem a quantidade grande. A margem, o que sustenta uma loja de rua hoje é venda de equipamento, venda de ração, essas coisas. Porque você vê uma coisa queima, ou você tem que ficar comprando ração, ou comprar condicionador. E hoje você tendo tão facilmente por um preço mais baixo em loja virtual, você mata de certa forma a loja de rua. E isso explica, e aí foi um pouco que eu falei no episódio 50 de mercado, porque você não tem tanta loja de rua, entendeu? Aí você vê, aí comparando com os campeões do pet, né, que são os cachorros, né? Você tem uns pet love da vida, que vende internet fácil, mas, cara, todo mundo tem cachorro, tem que comprar um remedinho, tem que comprar um biscoitinho, comprar um brinquedinho. Você acaba não apelando, você tem uma oferta tão grande que você vai lá na rua, compra. Então, isso explica, por exemplo, aqui no meu bairro, num raio de 500 metros aqui, tem 3 pet shops aqui, 4 pet shops aqui perto da minha casa. Porque você tem porrada de gente com cachorro, todo mundo tem cachorro, né? Enfim, é um pouco sobre isso. E é porque o aquarismo é nicho, no Brasil é nicho e tal. Agora, quanto que isso aí é uma mudança de comportamento, né? E é uma coisa que o Emerson falou muito comigo, nesse papo comigo, né? Aí eu não sei se é pra falar teu nome, mas enfim, eu falei pra você que eu ia fazer episódio, qualquer coisa você me fala, eu refaço, sei lá, eu tiro aqui e tal. Mas assim, um dos pontos que se fala, né? Antigamente, por exemplo, anos 80 e 90, você não tinha videogame ou tanta televisão. É verdade, você tinha que ocupar seu tempo com outras coisas. E aquarismo era uma dessas coisas. Tanto que eu era um adolescente que já existia videogame, mas eu não tinha videogame. Meus pais não tinham dinheiro para videogame, depois tiveram. Mas mesmo depois que eu tive videogame, uma coisa não concorria com a outra, entendeu? Eu não deixava de cuidar do aquário para jogar videogame, entendeu? Eu tinha aquário e tinha videogame. As coisas
tem timings diferentes, né? Hoje, obviamente, hoje em dia tem muita coisa chamando a atenção de criança. Tem muita coisa chamando a atenção de criança. Mas não impede a criança de ter o cachorro, ter o gato. Agora, saindo dos óbvios, você não impede as crianças de ter hamster, crianças de ter furão. Você que tem gente que tem furão. Tem outros bichos diferentes, assim. Tem outros bichos diferentes por aí. Além de tartaruga. Tem uma menina da turma da minha filha que tem 2 tartarugas. Entendeu? Tem 2 tartarugas legalizada, com anel, bonitinho. Mas tem tartaruga. Sabe? Tem gente que tem terrário. Eu tenho um primo, Leonardo Starling, né? Que a filha dele tem tartaruga. Tem, sei lá, anos. Tá lá a bichinha lá. Não vai morrer tão cedo, né? Você sabe, né? E eu acho que essa oferta de estímulo não impacta no hobby do aquarismo. São coisas diferentes. Eu acho mais fácil o aquarismo concorrer com bonsai do que com videogame, por exemplo. O cara que tem bonsai, eu acho, até porque eu acho o bonsai uma coisa muito parecida com o aquário plantado, em várias questões, entendeu? Eu tenho um amigo que tem bonsai, eu converso com ele, é muito parecido, né? Eu vejo ele falando dos bonsai dele, fico imaginando a galera lá do Green Aqua, lá da Hungria, falando do cuidado ali de poda, de fertilização com o aquário plantado. Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que, assim, o que falta hoje, aí eu tô trazendo opinião, tá? O que falta hoje talvez seja exemplo, referência, né? Você não vê em lugar nenhum, foi aquilo que eu falei aqui no início. Mídia, você não vê ninguém com aquário, você não vê uma novela que o cara tem um aquário, que cuida de um aquário, você não vê espaço disso, você não vê em série, você não tem uma feira, vem aqui feira de peixes, bababá, mostrando aquarismo, você não tem. Antigamente você até tinha feira de filhote, essas coisas que apareciam uma outra coisa. Hoje você não tem, né? Mas você tem toda hora reportagem falando de jardinagem, de horta urbana, de várias outras coisas. É porque tem que ter alguém com interesse ali. Eu não sei se é uma associação, alguma coisa que possa trazer, né? Mas é questão de conteúdo. Hoje você não tem conteúdo. Você tem YouTube, mas assim, em inglês, ok, né? Eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo em inglês. Mas em português, você tem um outro influencer aí que faz alguma coisa para mostrar loja, mostrar aquário, assim. Mas é basicamente react, né? As pessoas reagindo e nem sempre são bons exemplos. E muita coisa focada em algoritmo, para alimentar o algoritmo ali. Mas assim, a gente não vê, eu pelo menos não enxergo fomento de aquário, de ter um aquário, de uma coisa mais, tipo assim, um programa de bem-estar, ou de alguma coisa assim e tal, focado em aquarismo, entendeu? Eu não vejo isso. Acho que talvez fosse uma coisa legal, né? A parte de conteúdo, eu falei, antigamente você tinha livro, você tinha revista, hoje em dia não, é basicamente canal YouTube, e eu nessa minha cruzada de querer botar alguma coisa aí, de fazer minha parte, né? Por isso que eu fiz esse podcast, já que eu consegui fazer, é basicamente meu tempo, eu não tenho equipe, não tenho nada, eu que edito, eu que gravo, eu que publico, eu que faço as capas, beleza, eu acho que é um trade-off que eu acho legal de eu fazer, mas você não vê muito isso por aí, você vê muita gente querendo ser influencer, querendo clique, tem alguns caras, não, assim... Tem aquele que eu entrevistei, aquele menino do Aquabeta lá que eu entrevistei. Eu acho o trabalho dele muito bacana. Ele é um influencer, ele tem apoio de marca, etc e tal. Mas ele faz um trabalho bacana de trazer pessoas para o aquarismo. Até porque ele é um aquarismo há pouco tempo. Eu achei incrível, né? O cara entrou no aquarismo meio pós-pandemia. Assim, cara, eu acho muito bacana isso. Eu acho que talvez precisava de mais exemplos como o dele, entendeu? De aquaristas novos fazem coisas bonitinhas e vai chamando outras pessoas para ter aquário. Isso eu acho que talvez sentisse mais falta, né? Tem a questão de custo, né? Mas eu nem acho que custo é uma coisa preponderante, não é uma coisa cara. Eu já falei sobre isso aqui, se aquarismo é caro. Eu já tenho um episódio dedicado a isso. Eu nem acho que foi até ano passado, né? Eu nem acho que isso aí é o ponto, né? Existe a questão das pessoas acharem difícil. Realmente, eu acho que as pessoas se enrolam muito, principalmente o iniciante, que monta, já morre peixe, monta, já enche de alga. Eu acho que isso ainda é uma barreira. E é por isso que eu me dedico a tentar ajudar, né? E tem uma questão, que esse é um dos papos que eu tive com o Emerson, que é assim, falta o cara para dar o apoio pro aquarista. Porque, por exemplo, você tem um cachorro, as pessoas acham que ter cachorro, você comprou o cachorro, beleza, é só dar comida e ponto. Não, cara, o cachorro,
você tá o tempo todo, você tem uma questão, você tem um veterinário. Você vai lá no veterinário para pesar, você vai no veterinário para dar vacina, para tratar questão, você tem alguma dúvida, tem um veterinário. Pro peixe não existe isso, cara, não existe a figura do veterinário. Eu até perguntei pra galera da biologia, cara, mas vem cá, não dava pro veterinário atender peixe? Eu falei, não, porque o veterinário ele trata o animal. Então você vai ver lá, você trata o cachorro, o gato e tal. O peixe você não trata o peixe, você trata o sistema, você trata aquele ambiente. Ele era mais para um biólogo do que para um veterinário. E além disso, eu não sei qual que seria a margem do cara para tratar um profissional para ganhar dinheiro tratando um aquário. Eu acho que seria muito pequeno. É coisa muito acessível. E a gente sofre também porque, por exemplo, a indústria nacional tem pouca coisa em termos de medicamento. Você tem agora um fenômeno recente, né? De indústria de ração tá mais pujante. Você tem coisas de primeira linha, tipo Poitara, tipo Nutricon. Você tem aqueles mercados mais nicho, como o Antônio fazendo patê para quem gosta, para quem cria disco, que eu acho muito legal, que lá fora você tem oferta maior. Agora, medicamento é impressionante. Você fala, você tem alguma doença, especialmente a cada disco que tem algumas doenças mais clássicas que costumam dar. Você tem uma doença aqui, você tem que improvisar um monte de coisa. Você vai fazer uma limpeza de parasita externa, a galera improvisa permanganato de potássio, que é uma coisa que você trata coelho, que você trata outros animais, a galera improvisa para aquário. Você tem problema de parasita interno, de verme, esse tipo de coisa. A galera pega medicamento de cachorro, de porco, etc e tal, e tem um protocolo específico para aquário, enquanto lá fora você tem produto de prateleira para essas coisas, entendeu? E que não chega aqui, a Anvisa não libera para vender aqui, aí eu não sei porquê. Você não tem fabricante nacional. Cara, isso é uma puta de uma barreira, entendeu? Você não tem. Hoje em dia, basicamente, se você for pegar pela oferta aí, eu tenho remédio para tratar ictio e doença de veludo e uma outra coisa, entendeu? Você não tem para determinados problemas que não são raros nos peixes, você não tem, entendeu? Isso é uma questão, tá? E existe um outro ponto, um último ponto que eu queria falar, que é a questão de, mas o peixe não é pet, o peixe fica ali parado ali dentro do aquário, não faz nada. E aí tem umas questões aí, né? Volta aquela questão do pássaro em gaiola e do peixe, né? Eu tenho peixes em que o espaço, de modo geral, ele é adequado pro peixe. Salvo, de repente, talvez os discos, eu tivesse um aquário maior para os discos, mas pro que eu tenho tá muito legal. Hoje você tem a onda do jumbo. O jumbo você tem um peixe que é mais pet mesmo, entendeu? Você tem osca que come na mão, você tem um peixe que reage, que finge que tá dormindo, que é um barato. Só que, cara, eu sinto desconfortável com o jumbo. Aquele peixe enorme, ainda que o aquário seja grande, eu acho que são peixes para lago, para açude, ou para coisa muito maior. Eu me sinto um pouco desconfortável com o jumbo, mas não julgo, né? Porque o pessoal, os jumbeiros, a maior parte que eu conheço, são pessoas muito responsáveis com os peixes que têm, vivem numa boa, aí talvez seja um desconforto assim. Mas tem vídeos que eu vejo aqui, e é engraçado, o Emerson nesse papo comigo falou, são os aquários Walking Dead, né, que é um bando de zumbi ali andando, se esbarrando. Você vê aquele aquário que é grande, mas o cara enfia um monte de peixe enorme, que fica ali um esbarrando no outro, nadando, batendo no outro. Parece uma coisa meio Carandiru, assim, meio presídio superlotado. É uma coisa meio... um pouco de cada um, né? Mas eu vejo uns jumbos assim que me dá um pouco de agonia, tá? Eu acho que se eu tivesse um jumbo, eu teria um jumbo com um peixe, de repente, um flowerhorn. Embora eu não goste do flowerhorn, que eu tenho um pouco de aflição daquele calombo da cabeça dele, né? Mas eu acho que se eu fosse ter um aquário com jumbo, teria 1, 2 no máximo, não sei. Não sei se seria meu barato, isso aí, né? É isso, gente. Foi só uma divulgação, assim, uma divagação, né? Eu sinto falta um pouco, mas de certa forma isso é mais ou menos o que sempre existiu, né? O mercado acho que sempre foi muito por aí. O aquarismo aqui no Brasil sempre foi uma coisa meio nicho mesmo, né? Mas eu queria dividir essas divagações com vocês aí, tá? Depois, se você concordar, discordar, quiser acrescentar, dar a sua opinião, manda. Eu posso fazer uma outra rodada, posso fazer um outro episódio, pode até mandar um áudio. A gente conversa aí, tá ok? Vamos para as nossas considerações finais. Então, pessoal, essa foi uma divagação que a gente fez aqui, né? Como eu falei,
um pouco do papo além daquele episódio de mercado. Eu quis trazer essa questão quase como continuação das minhas divagações ali. Quis trazer um pouco voz de outras pessoas que não pensavam igual a mim. Esse papo que eu tive com o Emerson, tive papo com o Antônio também do Força Discos. E eu acho que rendia essa reflexão aqui para vocês. Espero que seja útil de alguma forma. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente até aqui. Bom, bem ou mal, 30 minutos, um assunto que não é dos mais populares. Aquarismo não é uma das coisas mais populares. Fico feliz que isso tenha algum tipo de relevância para vocês. E um aviso, né? Eu estou pensando em fazer um episódio do tipo Tira Dúvidas, né? E para isso eu vou fazer algumas sessões de perguntas e respostas no Instagram. E conforme for, eu vou responder por lá também, claro, não vou deixar ninguém no vácuo. Mas eu quero fazer uma sessão Tira Dúvidas aí. Então, se você tiver algum tipo de dúvida, alguma dúvida que não foi abordada, esteja pegando aí no dia a dia de vocês, manda. E se eu não souber, eu pelo menos procuro alguém que saiba, tento catar a resposta por aí, tá ok? Um abraço para vocês aí e até a próxima.